Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês, no caso algumas atualizações importantes sobre o Fábio, que falou sobre essa sua possibilidade de retorno, então eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje, o que o jogador respondeu depois daquela entrevista do Ronaldo ao Sport TV, falando que as portas estão abertas para o goleiro Fábio retornar ao clube, quem sabe para ele se aposentar. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, atualizações também aqui no vídeo importantes sobre as finanças do Cruzeiro. Qual que foi o aumento da dívida, o prejuízo que o Cruzeiro teve na última temporada e a situação financeira também do clube, que é muito difícil, tá? Realmente você vê que o Cruzeiro está numa situação financeira muito complicada, mesmo com esse retorno à Série A. E para terminar aqui também sobre o lateral esquerdo Kaique, que no caso o jogador aí do Cruzeiro vai poder desfalcar o clube por até 8 rodadas, tá? Por conta dessa convocação para o Mundial Sub-20, mas eu vejo até por um lado bom também, que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos, que já está bem próxima. Então quem puder deixar seu like e se inscrever, sem dúvida vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa que eu estou gravando o vídeo, essa aqui também personalizada, que está aqui no cenário, e tem várias outras do Cruzeiro bem interessantes para vocês, que eu vou deixar em destaque algumas aqui, ó. No caso, dessa retrô do Cruzeiro, bem bonita mesmo, que no caso está aí com um preço bem interessante de R$ 179,80, sem a personalização, e ela personalizada com seu nome, o número, por R$ 210 aproximadamente. Lembrando que você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto em cima desse valor. Então, por exemplo, você falou que veio aqui pelo canal, quer uma personalizada com seu nome e o número atrás. Essa de 210 ficaria com menos R$ 21, né? Um desconto aí bem bacana. Essa aqui sai então para vocês por volta de R$ 190. Sem a personalização também teria esses 10% de desconto, com menos R$ 18 aí também. Tem a do Cruzeiro dessa atual temporada, muito bonita mesmo, essa camisa está fenomenal. Preço super interessante lá na DG Store, a partir, sem a personalização, de R$ 130 para você comprar. Falando que veio aqui pelo canal, vai ter, no caso, esses 10% de desconto e um valor bem interessante para vocês, para você comprar a sua também, personalizada com seu nome e o número, saindo por R$ 160. Então, você falando que veio aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto, menos R$ 16 em cima desse valor. Então, para você adquirir a sua, o link da DG Store está aqui embaixo na descrição, para você mandar mensagem lá no Instagram, com vários modelos, além do Cruzeiro, de vários times nacionais, internacionais. Em breve também chegando algumas camisas aqui para mim no canal, para eu mostrar para vocês várias do Cruzeiro do ano passado, desse ano, de treino, para você ter uma ideia, da qualidade do material da DG Store. Bom, quero falar aqui então sobre as finanças do Cruzeiro, onde o Jorge Nicola trouxe algumas atualizações junto ao portal, no caso do Super Sports, sobre a folha salarial do Cruzeiro na última temporada e os gastos anuais. Para você ter uma ideia, em relação à folha do mês, contando todas as despesas do Cruzeiro, tá? Não era só financeira para os jogadores, não. Era próximo da casa dos 7 milhões de reais, que é um valor alto porque tem algumas outras coisas embutidas, Por exemplo, despesas operacionais, que é bem alta, além do salário dos jogadores, dívidas. Então era um valor próximo dos 7 milhões de reais por mês. Pelo menos o que consta inicialmente era de que o valor da folha salarial era de 3 milhões e meio de reais e que para esse ano na Série A, só com jogadores, seria próximo dos 7 milhões de reais. Para você ter uma ideia, o América era de 7,8 milhões, mesmo o time estando na Série A, e o Atlético Mineiro era 33 milhões de reais mensais para manter, o custo aí esportivo. O Cruzeiro, em seu terceiro ano de Série B, cortou muito os gastos desde a chegada do Ronaldo. Foi uma redução de quase 25% nos gastos do Cruzeiro, um valor muito significativo para um clube que registrou um prejuízo, o endividamento aumentando 65 milhões de reais, passando de 1 bilhão e 50 milhões de reais. Voltando para essa outra casa agora, de novo, de 1 bilhão de dívidas, que é um valor inacreditável, As dívidas de curto prazo também preocupam, não sei como que o Cruzeiro vai pagar isso, se vai chegar a um acordo, se vai pagar de alguma forma, porque é inacreditável, Em até um ano, por exemplo, daqui até maio do ano que vem, Cruzeiro na teoria, porque pode vir faturas daqui a pouco tempo, seria de 384 milhões de reais de dívidas a curto prazo, 384 milhões de reais de dívidas. Cara, isso é tão alto, mas tão alto que, não sei o que o Cruzeiro vai fazer, se chega a um acordo, se pega algum empréstimo, ou se o Ronaldo tira do bolso de alguma maneira, para pagar um negócio desse, porque, cara, por mês daria 32 milhões de reais para pagar de dívida, sabe? Então tem sim que chegar a um acordo e a lei da SAF ajuda um pouco nessa questão.
Como se não bastasse, as dívidas superiores a um ano é de 715 milhões de reais. E aí, é claro, vai ter dívidas que é daqui 15 anos, vai ter outros que é daqui 8, mas também tem algumas que é daqui 15 meses, né? E 15 meses passa tão rápido, ainda mais uma temporada só. Então, caramba, o Cruzeiro tá numa situação assim financeira ainda que é inacreditável. Se não der igual a SAF, né, um respiro pro time, não tem como pagar isso, não tem como. O Cruzeiro, acho que se fizer um trabalho impecável aí, ó, quem sabe em 10, 15, 20 anos consegue pagar isso, sem, é claro, né, sem surgir um novo Vitor Roque na base e ser vendido por 500 milhões. Que é muito difícil de acontecer, o Raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar em um curto período, mas de qualquer forma, fazendo uma categoria de base forte também ajuda muito nesse impulsionamento. O time tendo uma boa relação também com a torcida, um plano de sócio-torcedor cada vez mais alto, bilheteria, premiações, permanência na Série A, direitos de transmissão e tendo a base forte, pode sim reduzir, mas de qualquer forma, né, é muito alta esse endividamento do Cruzeiro. Outro ponto aqui foi em relação à receita, que chegou a 132 milhões de reais no Cruzeiro na última temporada, um time que faturou muito, mesmo estando na Série B, e a expectativa para esse ano é de 250 a 300 milhões de reais de faturamento. Essa receita do Cruzeiro, para você ter uma ideia, é em média de alguns times da Série A, por exemplo, Cuiabá, o Atlético Goiano, Atlético Goianiense, o Goiás, teve uma receita parecida, por exemplo, com essa, mesmo com o Cruzeiro estando numa Série B. Bom, quero falar aqui também sobre o Fábio, que deu uma entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia nesta última terça-feira, falando sobre uma possível volta ao Cruzeiro, e essa entrevista que o Ronaldo deu ao programa Sport TV na última segunda-feira, né, há um pouco mais de 9 dias, falando sobre as portas abertas para o goleiro Fábio, caso ele queira voltar para o Cruzeiro. E assim, o Ronaldo disse o seguinte nessa entrevista, né, inicialmente: tenho certeza que o Fábio, quando ele achar que será o momento ideal de voltar a conversar, de talvez terminar a carreira dele no Cruzeiro, a gente vai ter um prazer enorme de ouvi-lo e de realizar esse sonho dele e também da torcida. E em relação à Rádio Itatiaia, o Fábio foi perguntado e ele respondeu o seguinte: você viu a fala do Ronaldo? Ele disse não, só vi as mensagens que a galera me mandou, disse aí o Fábio em entrevista à Rádio Itatiaia, e completou dizendo o seguinte: estou pensando e focado no Fluminense, tenho um contrato até dezembro de 2023 e estou bastante feliz. Como foi a minha carreira toda no Cruzeiro, sempre me dediquei ao máximo e ao tempo de contrato, né, que eu tinha. E Deus sempre me direcionou em tudo que eu fiz na minha carreira, e as propostas que não aceitei para ir para a Europa e para permanecer no Cruzeiro, e dessa minha vinda ao Fluminense, então no caso eu vou honrá-la. Minha carreira é sim direção de Deus e muito trabalho, completou aí o Fábio, despistando, né, sobre uma possibilidade de retorno. Com certeza ele deve ter visto essa entrevista, mesmo se não tiver visto, né, às vezes está um pouco chateado com alguma situação ou outra, pode sim, igual ele falou, né, ter visto as mensagens dos cruzeirenses que, nossa, encheu as redes sociais do Fábio com essa possível volta para o próximo ano, não sei, mas pelo menos para ele fazer um jogo de despedida no Cruzeiro, eu acho que seria muito válido. O Fábio, que tem 42 anos de idade e não dá pinta nenhuma de que vai se aposentar. Nesse ano mesmo já tem mais de 21 jogos pelo Fluminense, ano passado 61 partidas, já está quase chegando a 100 jogos pelo Fluminense, o Fábio. Então eu não acho que ele deve se aposentar em 1 ano e meio, 2 anos, acho que ele joga tranquilamente, tá? Até uns 44, 45 anos. Aí vai depender, ele vai vir para o Cruzeiro e vai voltar a ser titular. O Cruzeiro tem contrato com o Rafael Cabral até dezembro de 2025. E aí, como que ficaria essa história? Ou ele vai voltar para jogar, por exemplo, o Campeonato Mineiro, umas 4, 5 partidas e se despedir do clube? Não sabemos dessa forma. Então é algo para o futuro, não é algo por agora. Mesmo o Fábio tendo contrato até o final do ano, se continuar jogando dessa forma, deve ter uma renovação e não dá pinta nenhuma, igual eu falei para vocês, de que vai se aposentar ou tem interesse ou está caindo o nível do seu futebol. Muito pelo contrário, né? Tá parecendo vinho. Quanto mais tempo passa, mais o Fábio vem jogando bem. O jogo contra o River Plate, que eu assisti ontem, né, na terça-feira, o Fábio aí com uma forma física absurda, e nem parece, né, que está com 42 anos de idade. Bom, e para terminar aqui, uma notícia importante sobre o Kaique, que vai desfalcar o Cruzeiro por até 5 a 8 rodadas no Campeonato Brasileiro, por conta da sua convocação à Seleção Brasileira Sub-20. Para você que ainda não entendeu, né, o Kaique foi convocado para o Mundial, para a Copa do Mundo, que vai ocorrer da Seleção Sub-20 nesse meio do ano, e no caso ele vai se apresentar no próximo dia 8 de maio, então ele já fica de fora da próxima partida no meio de semana contra o Fluminense. Ele vai jogar contra o Santos, vai ficar no banco, pode entrar no jogo, só que contra o Fluminense ele já vai estar servindo a seleção brasileira. No pior dos cenários para a seleção brasileira e o melhor para o Cruzeiro seria, por exemplo, o Brasil foi eliminado na primeira fase. Aí sim, ele perderia 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e seria, no caso, no dia 27.
ele perderia os jogos contra Cuiabá, América Mineiro e Flamengo pela Série A e a ida contra o Grêmio na Copa do Brasil, ele também não ficaria à disposição. Se o Brasil chegar até a final e a expectativa é que isso aconteça, seria 8 jogos que ele desfalcaria ao Cruzeiro. Ainda assim, né, ele voltaria só dia 11 de junho. Então ele perderia o Atlético Mineiro, o Bahia e também, no caso, o jogo da volta contra o Grêmio na Copa do Brasil. Então seria uma sequência muito grande de 8 jogos do Kaique desfalcando o Cruzeiro. Óbvio que a Raposa não é bobo nem nada, já sabia que isso poderia acontecer e liberou o jogador para fazer essa sua reapresentação na seleção brasileira na próxima semana. Jogador que jogou muito bem na lateral esquerda no Sul-Americano pela seleção brasileira e com certeza, tá? Já apareceu proposta de 8 milhões de reais do futebol dos Estados Unidos, né? Para tirar o jogador do Cruzeiro. Imagina se ele joga bem o Mundial, que é muito mais visado do que o Sul-Americano e se destaque. Com certeza pode aparecer propostas, quem sabe de 20, 30 milhões de reais, que aí eu acho que o Cruzeiro pode sim negociá-lo, não venderia ele de forma alguma por menos de 16, 18 milhões, porque vejo um potencial muito grande no lateral esquerdo que tem apenas 20 anos de idade. Jogador que na atual temporada pelo Cruzeiro jogou 6 partidas e no caso não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Acabou que depois da chegada do Marlon ele se firmou. O Kaique é um ótimo jogador, eu gosto muito dele, tem muito potencial e não vejo de forma alguma que o Cruzeiro deva negociá-lo antes de uma proposta realmente muito boa. No Mundial, no Sul-Americano Sub-20, nesse mês de em fevereiro, né? Ele jogou 5 partidas e uma assistência. Outro do Cruzeiro que foi convocado foi no caso do Everton para o Sul-Americano e do Stênio também. O Stênio que foi bem. No caso, os dois vão sim jogar esse Sul-Americano aí pela seleção. Recentemente o Ian Lucas foi convocado para a seleção de base também, só que não vai ser chamado para o Mundial, até porque foi só a primeira vez, né, que ele foi convocado. Então vamos esperar. De qualquer forma, não acho que o Cruzeiro deva negociá-lo tão cedo, porque tem muito potencial de render financeiramente e esportivamente também. Um exemplo claro, só para antes de encerrar aqui, o Abner, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, ele foi vendido para o Real Betis, gerando 35 milhões de imediato e mais bônus que podem fazer o Atlético lucrar até 55 milhões de reais numa transferência. E ainda mantendo 10% de uma venda futura. Então assim, o Abner ele surge ali com 20 anos, joga 3, 4 temporadas seguidas como titular no Furacão e mesmo assim foi negociado. Para que o Cruzeiro venderia o Kaique agora por 12 milhões, sabe? Acho que tem muito potencial, ele é muito novo e nessa função de lateral esquerdo ainda mais complicado de achar boas peças. Então eu manteria aí o Kaique, só se ele arrebentar no Mundial. Torço para que isso aconteça e aí sim aparecer uma proposta de 20, 25 milhões, aí eu acho que o Cruzeiro negociaria. Caso contrário, eu manteria o lateral esquerdo, cria, né, da Toca da Raposa, apenas 20 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aqui a chegar a essa marca no Cruzeiro News de 38 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Link da DG Store para você garantir suas camisas do Cruzeiro com 10% de desconto, tá aqui embaixo na descrição. E também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos no decorrer dessa semana aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!